Segundo Reis, capítulo 22, versos 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Primeira coisa a se entender: eles haviam perdido o livro, a lei, a palavra. Aonde? Dentro da casa do Senhor. Existem pessoas que, mesmo estando dentro da casa, ou seja, mesmo estando na igreja, estão perdendo a palavra, estão deixando de dar ouvido àquilo que vem de Deus para ouvir comichões, opiniões, palavras, pensamentos. Ainda mais nos dias de hoje, que a coisa mais comum que tem é você ver e ouvir pessoas que usam às vezes até as redes sociais para falar o que quer, para falar o que pensa, sem compromisso. Uma coisa, vamos supor que eu não fosse pastor dessa igreja e eu fui convidado para vir aqui pregar num dia só. Um exemplo: eu poderia chegar aqui, falar o que eu quisesse, quando acabasse o culto eu iria embora. O pastor local que se viraria aí para resolver e responder as perguntas. Porque existem pessoas hoje que infelizmente não tem aquele compromisso de pastorear. Uma coisa é você falar aquilo que você pensa: olha pessoal, eu acho que é isso, tchau, estou indo embora. Outra coisa é você pastorear, é você chegar e falar: olha, a Bíblia fala isso, é assim, é assado, e se alguém tiver dúvida, vem, pergunta, você responde, você ensina de outro jeito, até que você ensina todo mundo, você está ali para o que der e vier. Então a palavra havia se perdido. O que faz a palavra se perder? A Bíblia fala, isso eu disse no culto anterior, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, vamos passear pela Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje você tem pregador para todo gosto. Você vai ter aquele pregador que é a favor, às vezes, de certas coisas que a Bíblia condena. Você vai ter pregador que vai falar que não precisa ser dizimista. Você vai ter pregador que vai falar que fidelidade conjugal era para o passado. O que a Bíblia está falando aqui? Que nos últimos dias haveriam doutores que falariam segundo aquilo que já é desejo do seu coração. A pessoa teria uma espécie de comichão nos ouvidos. Quer dizer, tem gente que quando a palavra é a carapuça que serve, é uma palavra que orienta, exorta, repreende, a pessoa: não gostei dessa palavra. Mas quando vem aquela palavra que agrada aos ouvidos, que satisfaz aquilo que a pessoa já queria ouvir, aí a pessoa: essa palavra é de Deus. Mas por quê? Porque ela já queria ouvir aquilo. Aí você vai encontrar doutores, pessoas que vão falar que não precisa ser dizimista. Você vai encontrar doutores que vão falar que, nesse caso, que o homem pode se relacionar com homem, mulher se relacionar com mulher. Você vai encontrar doutores que vão falar para você que se fez contigo, você tem que pagar com a mesma moeda. Você vai encontrar de tudo. Mas por isso que a Bíblia diz que nós temos que examinar a Escritura, porque nela, na Escritura, quem está certo, pastor? É João ou Joaquim? Nenhum nem outro. Quem está certo é Deus, é a Bíblia Sagrada. Só que às vezes nós não examinamos. A história que estamos estudando hoje, 2 Reis 22, 8. A palavra se perdeu dentro da igreja, dentro do templo. Estava dentro do templo, mas as pessoas deixaram Deus de lado, já não oravam a Deus, já não buscavam a Deus, e eles perderam a palavra. O Josias, que era o rei, ele disse: vamos encontrar. Fez a reforma na igreja. Na hora que estavam fazendo a faxina na igreja, encontraram a palavra, encontraram a Bíblia. E eles então começaram a ler. E quando eles começaram a ler, eles se auto-examinaram e descobriram que eles não estavam certos. E descobriram que tudo que eles estavam fazendo estava errado. Eles então foram e colocaram a vida em ordem. Esse é o segredo para mim e para você.
Você conhece de cor, mas sempre tem gente nova na igreja. Eu preciso ler Salmo 119, versículo 105. Alguns de vocês já sabem de cor. Salmo 119, versículo 105. E quem não sabe, vai aprender também. Você precisa encontrar a palavra, pessoal. E quando você encontrá-la, você tem que guardar no seu íntimo, dentro de você. Salmos capítulo 119, versículo 105. Josias encontrou a palavra dentro do templo, dentro da igreja. Eles tinham perdido. Há pessoas que se perdem dentro da igreja. Se perdem porque deixam de olhar para Deus e começam a olhar para o homem. Se perdem porque começam a esperar de pessoas o que você deveria esperar só de Deus. Quando você vem à igreja, você vem à igreja por causa de Deus. Mas as pessoas, quando vêm à igreja, algumas começam a olhar para o homem, para as pessoas, para a qualidade ou para os defeitos, e façam ou tornam ou começam a fazer de pessoas uma referência. Não, para mim, eu quero ser que nem fulano de tal. Você tem que ser que nem Deus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Deus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Os homens, por melhores que eles sejam, eles são falhos. A Bíblia diz que o homem é falho, perfeito é só Deus, pessoal. Olha o que diz aqui a Bíblia, Salmo 119, 105, está aí, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que mais? Luz para o meu caminho. Jesus um dia disse assim: olha, se alguém andar de dia, não tropeça. Por quê? Porque vai ver a luz dessa vida. O que é andar de dia, pastor? É você andar segundo aquilo que a Bíblia diz. Não é aquilo que algum doutor falou. Não é aquilo que dá coceirinha, vontade de ouvir. Mas é aquilo que Deus fala. Se você fizer isso, Ele está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Em outras palavras, eu não vou tropeçar. Eu não vou meter os pés pelas mãos, fazer um negócio errado, confiar em pessoas erradas, me decepcionar com pessoas, porque eu vou fazer da palavra a direção para os meus caminhos, a direção para os meus passos. Quando você o fizer, você não vai tropeçar. Deus vai te sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Cada escolha, cada decisão que você tomar vai ser confirmado por Deus. Então vamos recapitular. Na época de Josias, já não oravam, já não vinham à igreja, já não buscavam a Deus, já não liam a Bíblia, e a palavra se perdeu. Quando a palavra se perde, você perde também a visão. Quando a palavra se perde, você deixa de ter essa luz para o teu caminho, e você anda no escuro. Se alguém já teve que andar no breu, do escuro mesmo, aquele que nem a lua ajudava, você sabe que no escuro você anda devagar. No escuro você anda apalpando as coisas, quando possível. No escuro você anda bem lentamente, apalpando, para que você não venha tropeçar. E de vez em quando, no escuro, você ainda dá uma canelada em algum lugar. Porque no escuro, você não sabe onde você está pisando. No mundo espiritual, quando você deixa faltar a palavra dentro de você, é isso que acontece. Você se precipita, você tropeça, você faz escolhas erradas, toma decisões erradas e se dá mal.